E aí, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre um assunto que todo mundo que desenha tem a dificuldade e se sente desafiado por esse tema, que é como desenhar cabelo. Bom, há mais de 24 anos eu faço desenhos realistas e até hoje, para mim, o lance de desenhar cabelo é algo complexo, porque cada desenho é um desafio novo, cada desenho é um aprendizado, ou algo que eu preciso elaborar de alguma forma que eu consiga alcançar resultados naquele desenho que eu preciso fazer especificamente. Como tem muita gente que me manda mensagem perguntando como que faz cabelo, como que é o material que eu uso, como que eu faço os traços das mechas e tal, eu resolvi gravar esse vídeo rápido, básico, com alguns macetes fundamentais para que você não cometa alguns erros de principiantes na hora de desenhar cabelo. Mas é claro que por se tratar de um assunto complexo, eu não vou ter como falar somente, eu vou ter que mostrar. Mas também por ser um assunto que faz parte do meu curso virtual, eu também não posso ficar mostrando tudo que eu faço, né? Mas, de certa forma, eu acredito que as dicas que eu vou te passar nesse vídeo vão ajudar a esclarecer bastante as suas dúvidas na hora de fazer algumas mechas de cabelo no seu desenho realista. Então, vamos lá. Bom, uma regrinha básica aqui na hora de fazer os fios é que eu percebo que muita gente coloca o lápis assim, ó, e puxa. Coloca o lápis e puxa. E aí o que acontece? Fica um ponto grosso e outra ponta fina, quando na verdade tem que ficar com duas pontas finas, fino e fino, ou seja, o lápis ele tem que fazer um movimento que ele vem de leve no papel, acalca e solta, vem de leve, acalca e solta, de leve, acalca e solta. Por quê? A gente sempre faz assim para quando vai fazer a sequência dos fios. Porque se você bater o lápis, vai dar emenda na hora de fazer a sequência dos fios. E se você não bate o lápis, você consegue fazer um tipo de traço que mesmo que você der continuidade a ele lá para cima, ele não fica com emenda. Então você pode ir passando de leve tanto no começo como no fim, porque assim ele não fica com emenda. Tá? A gente vê muito isso tanto no meio das mechas, como também no início da raiz do cabelo. Por exemplo, digamos que aqui é a testa. Tá? Digamos que aqui é a testa. Aqui eu vou fazer um desenho pequeno para caber aqui. Vou chegar mais para cá. Aqui é a testa, o olho, tal, né? Sobrancelha, o olho. Tá? Bem tosco aqui, só rabiscadinho. Aqui é a raiz. Muita gente pega e faz assim, ó, puxa o cabelo aqui, ó. Faz o ponto e puxa. E aí fica aquela raiz, toda marcada, com pontos, quando na verdade o começo tem que estar fino. Então, se for melhor você fazer de cima para baixo, faça de cima para baixo. O importante é que a raiz do cabelo sempre fique fina quando ela estiver aparente, tá? Então, em toda a lateral aqui do rosto, por exemplo, vai ter fios aqui, sempre as pontas finas, para que a raiz não fique com aqueles pontos escuros, tá? Então, isso aqui é uma regrinha básica. Claro que para toda regra há exceções, mas essa é uma regra que dificilmente vai ter exceção no momento em que você está fazendo cabelo. Então, vamos lá, eu vou fazer uma mecha de cabelo aqui. Ó. Aqui eu estou com lápis B. Então, o papel que eu estou usando aqui é o Lana Bristol. Então, eu vou fazendo com o lápis B. Eu sempre faço de baixo para cima, eu sempre puxo o traço de mim para fora. Então, isso vai de cada um, tá? Isso vai da prática de cada um. Então, ó, percebe que eu vou fazendo isso de baixo para cima
e não vai ficando emenda nenhuma. Tem gente que não consegue fazer o traço de baixo para cima, só consegue fazer o traço de cima para baixo, não tem problema, desde que você consiga dar essa harmonia de maneira que não fique pontos grossos em lugar nenhum, nem no meio, nem nas pontas, nem em lugar algum. Tá? Então aqui ó, eu faço um fundo com o lápis B, fica um fundo todo acinzentado, e depois eu venho com uma lapiseira 05 com grafite 4B, fazendo os fios mais escuros. Mas percebe que começo e fim sempre fino. E eu sempre vou girando a lapiseira, girando assim a lapiseira, para poder pegar sempre a quina da ponta do grafite. Porque assim eu consigo fazer um traço sempre muito fino. Quando eu percebo que a ponta gastou um pouco, eu vou lá e viro e consigo fazer um traço bem fino. E essa lapiseira com grafite 4B, isso aqui ajuda muito na hora de fazer o cabelo, porque se você fizer com lápis, a ponta do lápis ela gasta muito rápida se você for fazer com lápis 4B ou 6B. Então, com a ponta da lapiseira, você consegue manter sempre uma uniformidade dos fios, sempre deixando fino, né, e com um acabamento bonito. Né? Então, ó, percebe que eu escureci aqui, aí agora eu vou continuar os fios aqui para cima com lápis H, com lápis B. Eu sempre deixo um fundo bem acinzentado para depois eu vir trabalhando com a luz e com a sombra, porque no cinza eu consigo tanto trabalhar com a luz, com o uso da borracha, e na sombra eu consigo trabalhar com a lapiseira, sempre com traços bem escuros e finos. Então, ó, repara que o meio aqui, ó, que é onde eu quero que fique mais claro, esse meio eu quero que fique mais claro, eu praticamente não passo a lapiseira. Eu vou usando ela só nas pontas, né, considerando que a luz aqui nessa mecha vai estar mais centralizada. Então, depois que eu faço isso, que eu consigo deixar o tom escuro nas pontas, eu posso vir com uma caneta borracha, Tombow 2.3, e aí eu faço algumas luzes. A forma de usar a borracha é a mesma de usar o lápis ou a lapiseira, ou seja, com começo e fim fino também. Aí digamos que ficou muito claro. Aí eu posso vir com o lápis, dar um retoque para não ficar tão claro de repente. E aí eu vou trabalhando dessa forma. Claro que tudo requer a compreensão do que você tem na foto, do que você está fazendo se baseando pela foto. E com um pincel eu venho e eu consigo escurecer um pouco mais a parte escura e suavizar a parte clara de maneira que a passagem de um tom para o outro fique bem suave, ok? Uma regrinha também, que é nunca você cruzar os fios na hora que você está fazendo o cabelo. Você está fazendo uma mecha aqui, ó. Você não pega e faz assim, ó. Você nunca faz assim. Uma mecha, por exemplo, isso aqui é uma mecha. Você vai fazer outra mecha, a outra vem aqui por trás. Vem aqui por trás e sai do outro lado. Um exemplo. Aí quero outra mecha, a outra vem aqui, um exemplo. Mas essa é uma, essa é outra. E aí o que vai separar essas mechas vai ser o jogo de luz e sombra que você vai jogando. Então, por exemplo, essa mecha aqui que eu fiz, ela está por trás da primeira. Então,
próximo à primeira aqui, eu jogo mais sombra. Claro que tudo isso depende da foto que você tem em mãos como referência. Mas eu estou dando uns macetezinhos só para você não cometer alguns erros básicos que matam o desenho, né, e deixam um aspecto muito artificial no desenho. Ó, aqui em cima, bem escuro. Só que daí eu já considero que aqui vai sair outra de trás dessa, então eu não escureço muito aqui. E aí vou trabalhando aos poucos aqui. Aqui eu separo a mecha, outra vem daqui. Veja que eu não tenho muita facilidade de fazer o traço de cima para baixo. De cima para baixo para mim é meio tenso. E aí vai. Aqui, puxo para cima, deixando o brilho então mais no meio. E aí eu posso jogar algum brilhinho a mais se eu quiser, né, com a borracha. Essas, assim, eu vou mostrar, eu estou mostrando bem o básico, porque a gente tem videoaulas bem mais complexas, né, sobre cabelos curtos, cabelos encaracolados, dread, né, o cabelo afro, no nosso curso. Então aqui é mais um básico mesmo, só para você ter noção dos materiais que normalmente eu uso nos meus desenhos, tá? Então, ó, lapiseira, o lápis 4B pode ser no lugar da lapiseira, mas ele tem que estar sempre bem apontado. O lápis B, esse aqui, como ele está pequeno, eu pus ele dentro de um extensor. O lápis H, que praticamente eu não usei aqui porque a folha é muito lisa, essa do Lana Bristol. Mas se você estiver usando um papel Canson, você pode usar o H no lugar do B. Tá? Porque o H ele é bem claro e no papel mais poroso ele fica um pouco mais escuro. Então seria mais indicado você usar um lápis H se você for fazer com papel Canson ou até mesmo papel Fabriano. Tá? E aí você vai trabalhando assim. Esses fios soltos que eu falei, você pode, por exemplo, digamos que aqui é o fim do cabelo, né? É o lado externo do cabelo. Você pode jogar alguns fios assim soltos para dar uma naturalidade, né? Uma naturalidade ao cabelo. Só que esses fios soltos, ele tem que se parecer também com o estilo de cabelo que você está fazendo. Você não pode fazer um estilo de mecha aqui e de repente os fios soltos você faz uma coisa assim meio nada a ver assim, entende? Então, tudo é questão de bom senso, observação na fotografia, entender os materiais que são usados e prática, muita prática, ok? E aí é isso. Eu espero que você tenha gostado e se você tiver interesse em saber mais sobre o nosso curso virtual de realismo, basta acessar os links que tem aqui na descrição desse vídeo. E se você é uma pessoa que já desenha, mas tem dúvidas sobre em que módulo você pode entrar, se para você é melhor o módulo de iniciantes ou avançado e tal, você pode me mandar o seu trabalho, o seu desenho via direct no meu perfil do Instagram, que é Charles Lavezo. E lá eu mesmo vou avaliar o seu desenho e te falar por qual módulo é melhor você iniciar para que você tenha um aprendizado mais consistente. Mas quando você mandar o seu desenho, também é importante que você diga que você assistiu o vídeo aqui no YouTube e que você quer fazer o curso, porque eu não costumo ficar avaliando desenhos das pessoas simplesmente para dar dicas, mas sim direcionar para quem estiver realmente interessado em fazer o meu curso de desenho realista, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui e também se inscreva no nosso canal. A gente tem vídeos novos toda semana. Se você também tiver alguma sugestão de temas que podem ser abordados nos vídeos relacionados ao desenho realista, deixa seu comentário aqui embaixo. Isso vai ajudar muito a gente a oferecer um conteúdo para você cada vez melhor aqui no nosso canal. Beleza? Grande abraço e vejo você no próximo vídeo. Até mais.